Mas a parte foi muito boa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor. Joia? Boa noite. Boa noite, vamos abrir as câmeras para ver, para eu poder conhecê-los. Vamos lá, pessoal. Tem mais gente abrindo câmera ou no meu que tá só aparecendo 2 só? Aqui é só eu e o Douglas também. Tem mais alguém na sala? Ah, estão aí. Então tá, seja bem-vindos. Olá, Fabrícia, Caroline, Niele. Tá bom. Começar a fazer chamada, então responda. Conforme eu vou chamando. Adriele. Presente. Caroline. Presente, professor. Minha câmera deu bug aqui. Daniele. Presente. Débora. Por que você não consegue responder, Débora? Douglas está aí.
Eduardo. Presente, senhor. Emerson. Presente, professor. Fabrícia. Presente. Felipe. Presente. Jean. Jéssica. Presente. Lá, Jéssica. Jonathan. Jonathan, você consta ainda como convidado lá. Você não entrou na sala ainda, né? Você entra lá e aceita o convite, senão você não recebe as atividades para fazer. Júnior. Presente, professor. Você também, Júnior. Tem que entrar lá e aceitar o convite. Késia. Presente. Marcos. Presente, professor. Maria Gabriela. Paulo Henrique. Presente, professor. Rebeca. Presente, professor. Você tá sem som, professor. Alô. Agora sim, agora sim. Agora foi. Algum probleminha aqui. Vocês tiveram aula com quem antes de mim? Com a Glauce? Isso. Ah, tá. Quero saber isso porque é muito comum o processo civil, o processo do trabalho, terem algumas semelhanças, que é interessante vocês já terem uma certa noção. Tá? Bom, já estão acostumados com o sistema é muito parecido. Vou ministrar aulas expositivas sobre algumas peças do trabalho, e em cada aula podendo atribuir aí de um ou dois trabalhos. Geralmente a maioria vai ser de um trabalho, uma peça processual a ser elaborada por vocês para ser entregue num prazo previsto no Classroom, ok? A entrega vai poder ser em PDF, o Word eu indico que seja em PDF, tá? Perdão. Cada trabalho vai valer de 0 a 10 para compor a nota, a média final, de acordo com a quantidade de peças que eu ministrar. Pode ser que duas ou mais peças integrem, componham um valor de uma peça, né, quando são peças mais fáceis de fazer. Geralmente faço isso com exceção de competência e embargos de declaração, cada uma valendo 5 pontos, para compor uma nota até 10, que vai
esta sim compor a nota para divisão para a média final, tá? O sistema, então, é bem simples, o sistema da Glaucia é bem parecido, com algumas peculiaridades, talvez, que tenham de diferença entre eu e ela, mas, na substância, são essas aulas expositivas e a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida, ok? Só lembrando que esses trabalhos, eles não são provas propriamente ditos. Trabalho que vocês vão fazer, conforme a gente já falou antecipadamente, que vocês vão fazer uma peça, no final, a escolha de alguma das matérias para compor uma média final da disciplina estágio 1, tá? Então é importante lembrar que aqui a gente dá uma média do módulo, e essa média do módulo ainda vai compor uma média final do estágio, dividindo ela por 3, e posteriormente mais a nota, para alcançar a média até 8, deixa eu me lembrar, até 8, e os outros 2 pontos por essa peça final que vocês vão fazer numa matéria de escolha de vocês, tá? No nosso módulo, vocês têm que tirar no mínimo 5 para poder passar de módulo, né? Só que a média final é 6. Tá? Então, a média, se vocês tiram menos de 5 em um dos módulos, vocês reprovam. Só lembrando também que não tem exame, não tem substitutiva, tá? Então, a chance que vocês têm de passar é irem bem nas peças que vocês já vão fazendo. Por isso eu peço muita atenção, cautela e esforço aí na realização de cada peça que a gente passa, ok? Eu fico à disposição o tempo todo, tá? Eu abro aí os canais que forem precisos, pode ser por WhatsApp, que você já tem, pode ser através do grupo, ou mesmo no privado, sem problema nenhum, pode ser também por e-mail, para tirar quaisquer dúvidas até a data da entrega, tá? Não costumo responder em finais de semana, e se tiver, dependendo do horário, à noite, mas se der tempo, eu respondo logo mais, eu vejo a mensagem. Esses trabalhos não são provas, propriamente dito, são trabalhos. Por isso que é importante vocês terem essa interação, podem ter interação comigo, como pode ter interação entre vocês, tá? Não tem problema nenhum. Estudarem juntos, ou tirar qualquer dúvida que vocês queiram tirar comigo, sobre como elaborar, como desenvolver, sobre o assunto, sobre o conteúdo da peça, sem problema nenhum, até a data da entrega, ok? Então isso é importante para vocês. O que não é admissível é a cópia, seja uma cópia extraída da internet, ou seja uma cópia entre vocês, ou mesmo uma cópia com algum outro colega que já passou pelo módulo, ou de módulos realizados em anos anteriores, tá? Então, se eu pegar a cópia, mesmo que seja parcial, teoricamente a nota será 0. Vocês já passaram com a Glaucia, eu sei que a Glaucia é realmente muito rígida com essa questão da cópia, então vocês já estão acostumados. Mas o que eu sugiro para vocês é que não façam essa cópia. Eu sugiro 2 coisas que às vezes parecem antagônicas, mas não são. Vocês podem se juntar em grupos, 2, 3 ou 4, sem problema nenhum, ou todos, se quiserem, para pesquisar o assunto, para levantar as hipóteses que serão trabalhadas, talvez até para desenvolverem os raciocínios. Mas na hora que for escrever a peça, né, que seja uma atividade solitária. Okay? Então, a hora de sentar para escrever, cada um escreve a sua, sem olhar a do outro. Então, por mais que vocês pesquisem juntos, sempre saem peças diferentes. Então, não tem como sair cópias, mesmo semelhantes, ou mesmo com determinadas semelhanças
é quando se escreve separadamente. Então, é minha sugestão que eu dou, tá? Quem não tem muita afinidade em trabalhar com grupo, fica à vontade em trabalhar sozinho. Como eu disse, eu estarei à disposição para tirar qualquer dúvida, seja na aula, seja fora dela. A gente também pode, se quiser, marcar algum encontro fora do horário de aula, se vocês estiverem com algum tipo de dificuldade para elaborar a peça. Até porque a primeira peça do processo de trabalho, do estágio, desculpe, a primeira peça é a reclamação trabalhista e é a peça mais difícil que tem no estágio de trabalho. Só que eu não tenho como não iniciar com a petição inicial no estágio de trabalho, né? Assim como no processo civil não tem como não iniciar com uma petição inicial, no processo civil ou com uma queixa, uma denúncia, no processo penal, né? É a peça que instaura o processo. A questão é que no processo civil, a Glaucio pode escolher uma petição inicial extremamente simples de ser feita, né? No processo de trabalho não tem jeito, é a reclamação trabalhista, e a reclamação trabalhista, por sua própria natureza, é complexa. Complexa não no sentido de dificuldade, complexa no sentido do número de direitos que devem ser pleiteados na peça. Então isso é a complexidade. A complexidade não está no grau de dificuldade, porque na verdade ela não é difícil, ela é até fácil de se fazer. O problema é que ela tem vários pedidos a serem feitos, e isso demanda um conhecimento prévio, principalmente do direito material, do qual nós não vamos adentrar aqui, pelo menos substancialmente, não como vocês estudaram o ano passado, aí, o ano retrasado, com a professora Manuela. Na verdade, nem mesmo em relação ao próprio processo do trabalho, nós vamos aprofundar muito. É claro que vou dar aulas expositivas que giram em torno da doutrina do processo do trabalho, mas não tem como e nem tempo hábil para a gente ficar aprofundando em cada conceito, instituto processual. Então a gente só fala daquilo que realmente importa em relação à peça a ser elaborada, tá? Então é importante esse conhecimento prévio, esse estudo prévio, ok? Então quem não, todos aqui eu imagino que devem ter passado, né, já terminado as disciplinas de direito do trabalho, direito processual do trabalho, com a professora Manuela, e aqueles que passaram na sua disciplina já são bacharéis em direito do trabalho. Então estou falando praticamente com profissionais do direito do trabalho, provavelmente, ok? Então eu vou presumir que vocês, não que sejam especialistas propriamente dito, mas vou presumir que vocês conhecem os conceitos básicos, né? Então, quando eu falar numa hora extra, eu vou presumir que vocês sabem o que é uma hora extra. Quando eu falar de uma insalubridade, eu vou presumir que vocês sabem o que é uma insalubridade, tá? É claro que eu estarei à disposição. Tem dúvidas sobre isso? Tudo bem, a gente conversa, tiro aquela dúvida pontual, sem problema nenhum, ok? Hoje nós vamos ver se eu tinha mais alguma coisa. Qualquer reclamação, podem falar diretamente comigo, tá? Sempre estou muito aberto ao diálogo, nunca tive nenhum tipo de problema em relação ao atendimento aos alunos, entendeu? Então, se alguém tiver alguma sugestão, alguma reclamação, alguma coisa para falar a respeito das nossas aulas, pode falar diretamente comigo. Deixa eu só aumentar aqui um pouco. Hoje nós vamos, de forma bem light, só dar uma repassada. Eu imagino que a Glaucia já deve ter feito isso, mas a gente vai dar uma repassada. Deixa eu botar um zoom maior aqui. A
uma repassada sobre organização do Estado, poder judiciário, essas coisas. Uma janela aqui. Não, janela mesmo não. Janela mesmo. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu ver. Um pouco embananado aqui. Deixa eu ver o que eu estou transmitindo aqui para vocês. Ah, não, o que eu estou transmitindo tá certo. Tem que parar aqui. Sacola. Aí. Ok, é isso mesmo. Ok. Bom, só para falar de forma bastante superficial a respeito da organização do Estado, ok? Então, no Estado, nós temos uma república federativa. Essa república federativa é constituída por 3 poderes, né? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Isso no âmbito da União e no âmbito dos estados, enquanto o âmbito dos municípios, que também é um ente dos entes federativos dotado de determinadas atribuições, não é constituído por um poder judiciário, do qual ele é atribuído ao judiciário estadual. Okay? Dentro do poder judiciário, nós temos essa organização trazida pela Constituição Federal. Então, a Constituição Federal estabelece lá toda a organização desse poder judiciário, que é uma das funções do Estado, atuando de forma monopolizada a respeito da função jurisdicional, né? Função inerente à própria existência do Estado, sem o qual o próprio direito não é exequível, não pode ser garantido, né? Daí o princípio do devido processo legal, né? Que se diz como garantia das garantias, né? Ou seja, através do processo que se garante todos os demais direitos. E esse processo se dá através dessa atividade jurisdicional. E a Constituição Federal traz lá no seu artigo 92 que estabelece quais são os órgãos do Poder Judiciário. Okay? Isso tudo eu só para a gente relembrar que isso é coisa que nunca é demais a gente fazer uma lembrança. Tenho certeza que vocês já leram esses temas aqui algumas vezes nas suas vidas acadêmicas. Então são órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, juízes do trabalho, tribunais e juízes do trabalho, né? Tribunais, juízes militares, os tribunais regionais federais e juízes federais, tribunais, juízes dos estados e do Distrito
federal e territórios, ok? Tem nessa lista aí que é um órgão atípico, que na verdade ele não tem uma função jurisdicional, mas ele tem essa atribuição de pertencer ao Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça. Okay? Então nós temos uma ordem aí piramidal, que inicia com os juízes de primeira instância, passa pelos tribunais de segunda instância, e vai até os tribunais superiores, entre eles, na ponta da pirâmide, o Supremo Tribunal Federal, sobre quem não há mais nenhuma competência. Então, acaba nele, e como diz o ministro Marco Aurélio, é o tribunal que tem o direito de errar por último. No âmbito da primeira instância, nós temos os tribunais, os juízes de direito, que fazem parte da Justiça Estadual, os juízes do trabalho, que fazem parte da Justiça do Trabalho, os juízes federais, que fazem parte da Justiça Federal, os juízes eleitorais fazem parte da Justiça Eleitoral, e desses juízes eleitorais, na verdade, não tem um cargo próprio para eles, mas são atuados pelos juízes de direito. No âmbito, também temos as auditorias militares, tanto estaduais como federais. No âmbito da segunda instância, vai o Tribunal de Justiça, um para cada estado, tribunais regionais do trabalho, também praticamente um para cada estado, mas com algumas diferenças. Os tribunais regionais federais, que são 5 regiões no âmbito de todo o território nacional. Nós estamos inseridos na terceira região, que é o Tribunal Regional Federal da terceira região, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os tribunais regionais eleitorais, cada qual com atribuição sobre um estado. E no âmbito dos tribunos das justiças, dos tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho, acho que eu já falei esse, né? Superior Tribunal de Justiça, e para cima ainda deles, na verdade com atribuições diferentes, o Supremo Tribunal Federal. Então nós temos essa ordem escalonada de poder judiciário. No sistema de direito brasileiro, então o núcleo do sistema está no poder judiciário, que é aquele que reverbera das suas decisões, unificando toda a interpretação da lei, né? Estabelecendo aí ordem e estabilidade as contingências que existem na sociedade. Bom, a partir do artigo 102 temos as atribuições expressas do Supremo Tribunal Federal, e no artigo 105 as atribuições de forma expressa do Superior Tribunal do Trabalho. Nos demais, não tem essas atribuições de forma expressa, propriamente dita, né? Tirando da Justiça Federal, do qual o artigo 109, se eu não me engano, destaca quais são as suas competências, né? Mas esses tribunais especificamente, eles têm esse artigo próprio, né, para sua atribuição, porque são chamados de tribunais de superposição. Por quê? Eles têm atribuições que mesmo os outros superiores não têm. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal naturalmente atribuição de guardião da Constituição. Então, ele, seja de forma recursal, né, como tribunal recursal, ou como tribunal, ou como jurisdição originária, ele tem essa função de Estado de processar e julgar causas que dizem respeito às normas constitucionais. Enquanto o Superior Tribunal Federal, em grau recursal, ele tem essa atribuição
de dirimir causas a respeito da legislação federal. Ok, mas os outros tribunais também em relação à legislação federal. Mas o que vai além do Superior Tribunal de Justiça é que ele tem outras atribuições que os demais superiores não têm, como, por exemplo, a homologação de sentença estrangeira, por exemplo, é uma das atribuições que os demais não têm. Conflitos de competência entre jurisdições especializadas, é o próprio STJ que julga, entre outras atribuições e competências do qual os demais superiores também não são dotados. Por isso que eles são chamados de tribunais de superposição, dos quais a Constituição resolveu trazer um artigo específico para cada um, né, para detalhar a respeito dessas atribuições que são deles. Né. No caso, após essa distribuição de atribuições aos tribunais superiores, a Constituição Federal elenca também a respeito das justiças comuns e especializadas. Então, quais seriam as justiças comuns? A justiça comum é a justiça estadual, que é exercida pelos tribunais de justiça e os juízes de direito, e a justiça federal. A justiça federal também é uma forma de justiça comum. Por que elas são justiças comuns? Porque elas são justiças residuais, né? A estadual mais residual do que a justiça federal. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que a Constituição Federal, ou até mesmo a lei, quando assim a Constituição outorgar essa possibilidade, especificar uma determinada justiça especializada, a competência para processar e julgar alguma relação jurídica, então isso estará excluído da competência de alguma dessas justiças comuns, ok? Então, e no caso, trazendo também a Constituição Federal, traz também algumas competências da Justiça Federal, aquelas que quando se emprega a ela, aí não sobra para a Justiça Estadual processar e julgar, como por exemplo, naquelas causas em que um órgão público da União, vinculado à União, ou à própria União, uma autarquia, uma fundação da União, ou mesmo uma empresa pública, ela é submetida à atribuição da Justiça Federal para ser processado e julgado os feitos em que esses órgãos faz parte, a não ser que daquela relação jurídica seja abrangida pela competência de alguma jurisdição especializada, como, por exemplo, a Justiça do Trabalho. Então, a exemplo, se a parte for a Caixa Econômica, por exemplo, que é uma empresa pública da União, se for uma relação jurídica comum, Justiça Federal. Então, ele estará excluída aí da competência da Justiça Estadual, por mais comum que seja a relação. Uma ação de indenização por danos morais, uma ação decorrente do inadimplemento de um contrato. Então, exclui-se aí da Justiça Estadual por força da pessoa, né? Então, é competência em razão da pessoa. E é uma competência absoluta. Portanto, Justiça Federal. Entretanto, se essa relação jurídica for uma relação de trabalho, aí a competência será da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a relação jurídica, a competência ratione materiae, ela acaba sendo abrangida por uma justiça especializada, afastando a possibilidade do exercício pela Justiça Federal. Por isso que essas duas são consideradas como justiças comuns, né? Então são jurisdições residuais. Das justiças especializadas, temos aí a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral,
e a justiça militar, né? Na justiça do trabalho, especificamente, a Constituição Federal traz ali, detalha ali algumas atribuições e competências, né? Atribuições de seus órgãos e algumas competências, né? Então tem ali no artigo 113, é por ali, 112, que diz lá que são órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os juízes do trabalho. A partir daí ele diz que o Tribunal Superior do Trabalho constitui-se por 27 membros, todos dos quais um quinto de atribuição da advocacia, outro quinto da atribuição do Ministério Público do Trabalho e os demais vindo de juízes de carreira da própria Justiça do Trabalho indicados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Okay? Então ele traz ali quais são, como é a composição do Tribunal Superior do Trabalho, né? E logo depois ele delega a lei a atribuição de competência do Tribunal Superior do Trabalho, ok? Claro que ele é um órgão, né, eminentemente recursal, mas na esfera especial, né, ou seja, de recursos que a gente chama, vocês vão ver mais adiante, quando a gente falar a respeito de recurso, que ele processa e julga recursos de classes extraordinários, não é recurso extraordinário. O nome recurso extraordinário é do STF. O nome dos recursos que vai para ele são recursos de revista. Mas o recurso de revista é classificado como recursos extraordinários. E por que isso? Porque ele tem certas peculiaridades que não cabe aqui a gente envolver, do qual dotam ele de diferenças dos recursos ordinários, né? Ou seja, daqueles recursos que vai da primeira instância para segunda instância, ok? E no artigo 114, esse é um dos mais importantes aqui para a própria jurisdição do trabalho, é onde ele traz a competência da Justiça do Trabalho, a competência material, né? Competência ratione materi, da Justiça do Trabalho. Eu escrevi aqui, tinha até, olha aqui, eu estava falando sobre ele, estou esquecendo de passar aqui. Eu vou falando e vou esquecendo de passar o slidezinho. Hoje eu não preparei, eu estou usando um sisteminha bem interessante aqui de aula, que é tipo um mapa mental, assim, tal, mas hoje não tive tempo de preparar, porque eu estou preparando conforme as aulas que eu vou fazendo. Mas na próxima aula eu vou trazer um sistema de mapa mental, assim, bem legalzinho, que eu estou achando interessante. Hoje não deu muito tempo para fazer, então eu acabei não fazendo. Então, lá no artigo 114, nós temos a competência ratione materi, né, a competência material da Justiça do Trabalho. Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. São vários itens aqui. Tá aqui. Lei de criação. Aqui. Então tá lá no artigo 114, que compete a Justiça do Trabalho processar e julgar. Vou ler aí, se quiserem acompanhar, acho interessante a gente sempre fazer uma releitura da Constituição Federal. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo, a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então vejam que ele não afasta da Justiça do Trabalho aquelas relações de trabalho, mesmo que haja o órgão público, né, da União,
dentro da relação jurídica, né? As ações que envolvam exercício de direito à greve, as ações sobre representação sindical entre sindicatos, sindicatos trabalhadores, sindicatos empregadores, os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, os conflitos de competência entre órgãos de jurisdição trabalhista, né? Ressalvado disposto no artigo 102.1. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo tal. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Então veja que, basicamente, esse artigo sofreu algumas modificações na emenda constitucional 45/2004. Basicamente, você pode entender que tudo que for a respeito de uma relação de trabalho propriamente dita, ela vai ter como competente o órgão do Poder Judiciário competente para processar e julgar a lide decorrente dessa relação, a Justiça do Trabalho. Então, ela é mais abrangente do que a relação empregatícia, que é aquela relação que é decorrente que tem as normas seletistas, né, a CLT, como norma regulamentadora daquela relação jurídica. Ela vai além da relação empregatícia. A relação empregatícia, sim, ela é atribuição da Justiça do Trabalho, mas outras modalidades de relação também o é. Okay? Então, qualquer tipo de relação de trabalho, com exceção, por força de julgamento, de entendimento pretoriano do Supremo Tribunal Federal, com exceção dos servidores públicos, né, estatutários, que os servidores públicos, apesar de que os servidores que têm um vínculo empregatício, apesar de estarem em extinção, né, os servidores seletistas, eles também, né, estão sob a jurisdição da Justiça do Trabalho. Já os servidores públicos estatutários, ou seja, aqueles que são regidos por um estatuto do ente público, eles não, a relação jurídica entre ele e o ente público não é abrangida pela competência da Justiça do Trabalho. Por que disso? Porque o STF decidiu. Foi muito estranho, por sinal, até porque a intenção da emenda 45 era justamente alocar essas relações jurídicas ao crivo da Justiça do Trabalho. E, por algum motivo, o STF, logo depois que foi promulgada essa emenda constitucional, ele reafirmou uma jurisprudência que já era anterior a ela, de que essas relações jurídicas não estavam sob o crivo da Justiça do Trabalho, mas sim da Justiça Comum, né? No caso, servidores da União ou de suas fundações e autarquias, para a Justiça Federal, e no caso dos servidores estaduais e municipais e de suas fundações e autarquias, a Justiça Estadual. Tá? Isso é muito importante de lembrar, porque quando você lê o artigo 114, imediatamente você já imagina, até porque está lá expresso, né? Ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, imediatamente você já pensa, bom, o servidor estatutário também é abrangido, então, pela competência da Justiça do Trabalho, né? Não teria por que não ser. Por quê? Porque o servidor estatutário também tem uma relação jurídica de trabalho, né? Ele não escapa a essa modalidade de relação jurídica, tá? Mas o importante é saber também que da Justiça do Trabalho não se fecha na competência de processar e julgar relação empregatícia, propriamente dita. Tá? Também tem outras relações que não são empregatícias, mesmo individuais, que também estarão sob o crivo da Justiça do Trabalho. Tá?
Na Justiça do Trabalho é dividido por regiões, são 24 regiões. Ok, essa inicialmente tinha a divisão, era feita pelo artigo 674 da CLT. Depois foi abrangendo, né? Antes eram 8 regiões somente, agora são essas 24 regiões. E dessas, cada uma foi criada por uma lei diferente. Em regra, cada região abrange um estado, mas em regra, né, nem todos são assim. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, ele tem 2 tribunais. Ele tem o tribunal da segunda região, que é um dos mais antigos, que antigamente ele abrangia Paraná e Mato Grosso. Aí se reduziu, ficou somente uma parte de São Paulo, e o tribunal da 15ª região, que também é São Paulo. O tribunal da segunda região, com sede na cidade de São Paulo, na capital de São Paulo. Tribunal regional da 5ª região, com sede na cidade de Campinas. Tá? E tem outros tribunais que abrangem mais de um estado. Agora, eu sempre esqueço qual que é, mas se eu não me engano, Amazonas e Pará. Agora não lembro exatamente quem é, mas tem mais um tribunal lá que abrange 2 estados, ou até mais, tem 2 ou 3 tribunais que abrangem um pouco mais de estados. Mas em regra, quando você vê cada estado, na esmagadora maioria, cada estado tem o seu próprio tribunal. No nosso caso, o Tribunal Regional do Trabalho 24ª Região, exclusivamente para o Mato Grosso do Sul, criado pela Lei 8.431 de 1992. Tá? Nosso tribunal é constituído por 7 desembargadores, ou como preferível ser chamado juízes de segunda instância, divididos aí em 2 turmas. É um tribunal pequeno, né, comparado aí a outros tribunais que são bem maiores do que o nosso, por exemplo, Tribunal da 15ª região, Tribunal da segunda região. Todo o tribunal é dividido por subscrições, né? Então, no caso, essas subscrições, subscrições, tá? Subscrições. Tá errado aqui. Subseções. Perdão. Então, todos os tribunais regionais de trabalho são divididos em subseções. Então, cada subseção abrange uma determinada região, que pode não se confundir nem com o município em si, e nem com a comarca, né? Que às vezes há aí essa confusão. Então, eu sei que com a professora Glaucia vocês usaram muito comarca. A partir de agora, esqueçam comarca. Né? Porque comarca é a unidade de organização judiciária dos tribunais de justiça. Então, você tem lá várias comarcas, que também, não necessariamente, ela se confunde com o município, né? Às vezes uma comarca também tem mais de um município, isso é muito comum, né? Assim também as subseções da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, e até maiores, né? Então você pega aí subseções como a de Naviraí, abrange mais de uma cidade, a de Mundo Novo abrange mais de uma cidade. E por quê? Porque não tem razão de ser você ter uma sede, efetivamente, de um fórum da Justiça do Trabalho em cada município, né? Porque não tem demanda para tanto. Okay? Então ele acaba se centralizando numa posição estratégica, abrangendo mais de um município. Mas o importante você saber é que, a partir de agora, neste módulo, esqueçam comarca. Vocês não vão utilizar comarca. É extremamente errado vocês escreverem 2 coisas.
na petição direcionada a um juiz do trabalho, vocês escreverem juiz de direito, na verdade 3 coisas, juiz de direito, vocês escreverem juiz federal e vocês escreverem comarca. São coisas, inclusive, que desconta a nota. Vocês anulam a nota deste item no exame de ordem, só por causa de uma palavra como essa. Tá? Por exemplo, vocês vão fazer o exame no âmbito do processo de trabalho, se vocês escreverem comarca, então cada item da peça tem uma notinha lá. É assim que o avaliador corrige, não eu corrijo por um sistema mais abrangente, mais geral. Assim. Vou corrigindo a peça inteira, mas de forma um pouco mais geral. No exame de ordem, a correção é mais objetiva, então cada ponto da petição tem uma notinha. Então tem lá, direcionamento tem uma notinha. O nome, preâmbulo correto, com o nome acertado tem outra notinha. A fundamentação correta tem outra notinha. Se utilizou o artigo certo tem outra notinha. Se utilizou a súmula correta tem outra notinha, assim por diante. Então, por exemplo, no direcionamento que tem uma notinha, se vocês colocam comarca, você zera esse item do seu exame de ordem. Por isso que é importante prestar atenção nisso, ok? Por que não pode juiz de direito? Porque, veja, juiz do trabalho, ele não é um juiz calça curta, né? Ele não é um juiz de fato, ele é um juiz de direito, ele é um juiz togado, um juiz que prestou concurso público e teve um provimento do cargo na judicatura. Mas a Constituição Federal não o denomina dessa forma, como juiz de direito. Então, a Constituição Federal denomina de juiz do trabalho. Assim também o juiz federal. Apesar do juiz do trabalho ser um agente público federal, né, de âmbito federal, a Justiça do Trabalho é um órgão é um órgão federal em si, ele não é denominado de juiz federal. Então é uma questão de nomenclatura. O nome que a Constituição Federal atribui a esses agentes públicos é muito importante, tá? Para esses direcionamentos. Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante para a prática em si. O juiz vai deixar de receber a sua petição inicial, sua manifestação, sua contestação, se você colocar a comarca no lugar de subseção? É claro que não, obviamente que não. O problema é que isso desconta a nota no exame de ordem, aqui conosco também. Por quê? Porque não está certo, né? Não é a nomenclatura correta. Então, aqui vocês têm que aprender da forma correta. Lá fora, se errarem, a vergonha é só de vocês. Pois não. Ô, professor, daí o endereçamento ficaria tipo assim: excelentíssimo senhor juiz do trabalho, da vara do trabalho, da subseção judiciária do estado de Mato Grosso do Sul? Exatamente. Você pode evitar repetições de palavras, né? Depois eu vou trabalhar todo o direcionamento, o preâmbulo, especificamente com vocês, tá? Mas só para antecipar um pouquinho, evitar repetições de palavras. Vocês podem usar excelentíssimo, senhor doutor, juiz do trabalho, da vara de Naviraí, por exemplo. Ponto. Tá correto. Excelentíssimo senhor juiz da vara do trabalho da subseção de Naviraí, também. Estaria correto. Ok? Isso só a forma repetitiva de palavra não estaria incorreto, mas estaria redundante, né? Então a questão é evitar uma nomenclatura que não é adotada pela legislação, pela Constituição Federal, ok? E os demais competências, a competência funcional e a competência territorial da Justiça do Trabalho. Territorial é uma competência interna, né? Você fixada ali a competência material e a competência pessoal. Então a competência territorial, ela é no âmbito
da própria justiça do trabalho, interno da própria justiça do trabalho. Como é que se organiza a administração judiciária internamente, ou seja, como se divide a atribuição de cada juiz de acordo com cada relação de trabalho. Então essas competências são estabelecidas pela CLT, pela Convenção das Leis Trabalhistas. Esses dias alguém falou uma coisa engraçada a respeito do CLT. Agora não. Sim, falou CLT, se confundiu com uma das letras dele, saiu uma coisa meio esquisita. Então, assim, só de forma muito en passant, claro, organização do poder jurisdicional para a gente afunilar no que seja a justiça do trabalho, porque é com ela que nós vamos passar a trabalhar a partir deste módulo. Claro que essas especificidades nós vamos tratando de acordo com cada peça que nós vamos trabalhando. Por sinal, com a primeira peça, a petição inicial, nós vamos trabalhar bastante com ela, né? Por quê? Porque, queira ou não, é a primeira peça, e é a peça mais complexa que tem. Não dá para se negar que é, porque eu sei que ela não é difícil, não vou falar para vocês, vou aplicar a petição mais difícil que vocês já viram, né? Ela pode ter um certo grau de dificuldade, mas em regra ela não é uma petição difícil de se fazer, ela é cansativa de se fazer, porque muitas vezes ela tem muita coisa a ser pedida, não é por causa disso. Okay? E daí nós vamos trabalhar mais especificamente esses aspectos aí a respeito dentro dessa petição inicial. Ok? Só alguma perguntinha até aqui? Então, indo para a segunda parte da nossa aula, deixa eu mudar aqui de apresentação. Hoje eu não vou passar peça, tá, gente? Fiquem tranquilos. Hoje é só para a gente fazer uma revisãozinha aqui. Então, assim, o que eu vou passar aqui para vocês está ali, petição inicial, reclamação trabalhista, mas na verdade serve para tudo que vocês vão escrever a partir de agora, na verdade para tudo que vocês vão escrever em todas as áreas, em todas as petições que vocês fizerem em qualquer área, tá? Isso aqui era uma surpresa, não era para vocês estarem vendo isso, mas já que já viram, vou deixar aí, ok? Então veja, eu sei que vocês já ouviram, já devem ter ouvido bastante, deve ter ouvido muito do Lauro a respeito de linguagem, semiótica, e por assim dizer. Não vou adentrar, obviamente, a essas propostas, né, teóricas a respeito da semiótica, né, que é um estudo bastante complexo de se fazer a filosofia da linguagem em si. Né? Mas o que é importante saber é que, na verdade, a ferramenta que o jurista se utiliza, que o profissional do direito se utiliza para o seu trabalho, então alguns vão falar, a ferramenta que é a lei, a ferramenta é a Constituição, a ferramenta não é nada disso, a ferramenta do profissional do direito é a linguagem, né? É a palavra que o profissional do direito se utiliza para poder atuar, qualquer um deles, todos eles, né? Tanto o advogado, o juiz, promotor, até o cartorário, até o servidor, o auxiliar da justiça, todos. A ferramenta utilizada no processo, em todos os ramos do direito, é a linguagem. Então, pela linguagem, desde o nascedouro do texto jurídico, até a formação da norma em concreto, atribuída pela sentença ou pela decisão
no âmbito dos tribunais, ela é elaborada através da linguagem. Então, é uma figura, é um atributo que vocês não têm como ignorar. Então, o ideal é vocês estudarem, boa noite. Então, o ideal é vocês sempre estudarem essas teorias da linguagem, lógica da linguagem, né? A semiótica, construtivismo lógico semântico, argumentação, né, teorias da argumentação. Veja que a maioria das teorias do direito, vocês já devem ter estudado o compêndio, a introdução ao estudo de direito da Maria Helena Diniz, é sempre um dos primeiros livros aí a serem estudados no âmbito da faculdade de direito. Se não estudaram, se não tiveram contato com esse livro, uma sugestão que eu faço é que adquiram esse livro, que é um livro realmente muito bom. Ele traz, ele até parece grossinho, mas ele até traz, de certa forma, até resumida, cada teoria do direito, desde a teoria da argumentação, teorias do construtivismo, teorias da linguagem, até o que é norma jurídica, como que se compõe, como que é a solução de antinomias, enfim. Compêndio à introdução ao estudo do direito da Maria Helena Diniz. Tá? Tem alguns autores que vale sempre a pena vocês seguirem. Maria Helena Diniz é uma delas, né? Professora da PUC de São Paulo, antiga, ela tem aí, ela tem coleções de direito civil. Os civilistas não gostam muito dela não, mas eu acho muito interessante os livros dela. Mas nesse ramo aí, esse livro dela é muito bom. Tenho certeza que o Lauro deve ter indicado para vocês, porque é ele que dá, né? Introdução ao estudo de direito. Não é mais IED, né? Agora é teoria do direito, né? Antigamente, na minha época, era IED. Agora eu nem sei mais o que é. Acho que é teoria do direito, né? Mas enfim, então lá ela traz tudo isso. Então é interessante, se você não tem essa aptidão, minha época é um pouco diferente, não sou tão velho assim, mas tinha algumas umas particularidades aí. Então assim, independentemente disso, vocês, é interessante, mesmo que vocês não forem aí, não tiver essa aptidão de se aprofundar no âmbito da filosofia, para estudar a respeito das teorias da linguagem, é interessante ter pelo menos esse livro ou algum outro também que explique o que são e como funcionam algumas dessas teorias, né? Mas é interessante observar que todas as teorias do direito, né, todas as matrizes epistemológicas que já foram pensadas a respeito do direito, elas têm como atributo a linguagem, todas não, todas as que são mais relevantes, né? Todas as que são mais relevantes. Então, desde o positivismo jurídico até o neopositivismo, desde a teoria da argumentação jurídica, que é um pouquinho mais contemporânea, tá? Vindo ali de Alexis, entre outros, até as teorias dos sistemas, né? Trazido por Habermas, por Luhmann, entre outros, construtivismo lógico-semântico, teoria do direito livre, teoria tridimensional do direito, todas elas entram na questão da filosofia da linguagem, né? Todas elas trabalham com essa palavra esquisita chamada semiótica, né? E o que é semiótica? É o estudo dos signos. Signos o quê? Significados. Estudo dos signos, é a palavra. A palavra é um signo e do qual decorre um determinado significado. E além daí, desse significado, o intérprete, o estudioso, o observador vai construir a partir daquele signo uma significação, né? Então, quando você
pensa na palavra copo, o seu cérebro automaticamente reflete a estrutura de um copo, né? Você só consegue botar na sua mente a palavra copo se você se esforçar em pensar na palavra C-O-P-O, né? Porque no momento em que você pensa copo, você não vê a palavra copo, você vê o objeto copo. Entendeu? Então a palavra copo é um signo, é como o nome de cada um de vocês, né? Então quando o sujeito, quando um amigo aí do Emerson pensa no Emerson, ele não vê a palavra Emerson, ele vê o rapaz aí com barba, camiseta azul aí que tá na tela aí, né? Ele não vê, ele não enxerga a palavra Emerson, a não ser que ele queira pensar na palavra, especificamente, se esforçar na palavra. Então veja, o que é? O nome é o signo que é dado, a partir do qual vai se construir uma significação. A partir dessa significação, com a construção entre os elementos de significação, o sujeito estabelece ali, no caso do direito, a partir do texto jurídico, uma norma jurídica, né? Eros Grau falando muito bem, o texto jurídico não é a norma é aquilo que o intérprete te diz que é, mas ele não está totalmente livre para dizer qualquer coisa do texto, porque o texto é o núcleo essencial da norma, né? O texto, a tinta no papel, né? As palavras são escritas nas leis. Então, a partir daí se constrói a norma jurídica. É por isso que existem tantos processos, né? Porque se fosse um cálculo exato, não precisaria de advogados, juízes, promotores, não precisaria de nada disso. Okay? Bastava a própria lei se auto-aplicar. Mas ela não é auto-aplicável, né? Agora está se discutindo o chamado contratos inteligentes, que é um negócio interessante, que é uma forma de contrato, ou seja, uma forma de relação jurídica em que o vínculo deles, né, esse vínculo material ou contrato inteligente se auto-executa. É algo bastante interessante, inclusive para um possível TCC aí, se alguém já estiver pensando em fazer, se alguém ainda não tiver tema para desenvolver. Mas enfim, a partir disso, então veja que nós trabalhamos, os profissionais, principalmente o advogado, trabalhamos com a argumentação jurídica. Tá? Não, argumentação não no aspecto filosófico, tá? Não no aspecto ali das teorias da argumentação. Também neles, obviamente, né? Porque diz respeito à mesma coisa. Mas assim, a argumentação que eu quero dizer é desenvolvimento de raciocínios, né? Então, a partir disso, nós já temos qual é o objetivo do advogado. No caso, o objetivo pragmático do advogado, né? Pragmático por quê? O objetivo prático, o objetivo que estabelece uma relação dele com o resultado que ele almeja. Okay? E por assim dizer, o objetivo do advogado é fazer justiça. O objetivo do advogado é ajudar o seu cliente a vestir a camisa do seu cliente. O objetivo do advogado é compor o sistema jurídico de aplicação da Constituição, como traz aí várias teorias a respeito. Não, o objetivo pragmático do advogado é convencer o juiz. É isso que importa para o advogado. Como que o advogado faz justiça? Convencendo o juiz. Tem determinados casos que é mais fácil convencê-lo, porque o direito está bom, está evidente, né? Ou às vezes a construção da norma jurídica sai do próprio texto jurídico. É fácil de se estabelecer ali, de se direcionar a implicação do direito que tem o sujeito que você está defendendo os interesses. Às vezes é mais difícil. Às vezes você tem que trazer todo um raciocínio, de preferência raciocínio lógico, para chegar naquela interpretação que o juiz
que você quer que o juiz dê para resultar no benefício ao seu cliente. Então, por isso que eu digo que, né, os teóricos os nossos colegas professores teóricos aí, professor Lauro, professor, quem mais da parte teórica para vocês? Propedêutica? Professor Carlos, né? Acho que sim, professor Carlos, não me ouça falar isso. Mas o objetivo, o papel do advogado é convencer o juiz de que o cliente dele está certo. Tá? Então fica, de um lado, o advogado de uma das partes tentando convencer o juiz de que ele tem razão, do outro lado, o advogado da outra parte tentando convencer que o juiz de que os seus interesses é que devem prevalecer. E daí a briga, até chegar num resultado comum, finalmente, que é a sentença do juiz. Então, aqui saindo da parte teórica da linguagem, nós vamos para a parte pragmática, efetivamente, dessa linguagem. Como que ela deve ser aplicada no âmbito da petição. Isso eu coloquei aqui em cima a petição inicial, mas isso serve para qualquer petição, em qualquer ramo que vocês forem trabalhar, né? Então, quais são as regras para você ter uma linguagem acessível? Então, veja bem, porque seria simples eu chegar aqui para vocês e falar, olha, vocês têm que ter uma linguagem acessível. Tá, mas o que é uma linguagem acessível? Da onde, quais os passos eu devo seguir para ter essa linguagem acessível? E outra, linguagem acessível não é uma linguagem medíocre. Isso é muito importante. Né? Eu acho, aí já é até uma opinião pessoal. Tem uma campanha aí já antiga, agora até já foi um pouquinho abafado, porque chegaram à conclusão que não dava. Agora parece que surgiram alguns aí com um tal de como é que é? Direito desenhado. Direito visual law, é isso aí mesmo. Então, assim, assim não tenho uma opinião formada sobre isso, né? Ainda, apesar de que à primeira vista eu enxergo como uma bobagem sem tamanho, mas assim, além, ainda não vejo muita substância nisso. Visual law, é isso aí mesmo. Mas enfim, mas sempre tem uma campanha de que o judiciário tem que se fazer entender pelo cidadão. Tá? De certa forma, é verdade. Tá? De preferência, as sentenças, os acórdãos, devem se fazer entender, principalmente pelas partes. Ou seja, a parte, quando lê uma sentença, ela deve ter a capacidade de compreender o que está escrito naquela sentença, tá? Mas aí vem dois aspectos. Tem um limite para isso. Existem situações em que a simplicidade vai tornar a sentença omissa, muito omissa. Tá? Então, assim, nem sempre, nem em todos os casos, é possível o juiz escrever uma sentença que será totalmente compreensível às partes. E isso vai depender, inclusive, da capacidade de compreensão da parte. Ok? Deixa eu botar aqui. Segundo ponto, veja, isso é para o Poder Judiciário, não para o advogado. O advogado deve sim trabalhar com a linguagem jurídica. Por quê? Porque o alvo dele não é a parte. O alvo dele não é a comunicação com a sociedade. Quem tem o dever de se comunicar com a sociedade é o juiz, não o advogado.
O dever do advogado é se comunicar com o juiz. E o juiz é um técnico. O juiz, ele sabe direito. Ele não passou num concurso dificílimo à toa. Ele estudou para estar lá. Então, ele não precisa de um linguajar fulo, linguajar pueril. Ele precisa de um linguajar técnico, tá? Isso não quer dizer que essa linguagem não seja acessível. Acessível de que forma? Com aptidão técnica, tá? E como ter essa linguagem acessível no âmbito da petição inicial? Primeira coisa, e que às vezes as pessoas não dão muita importância, mas é um dos aspectos mais relevantes que tem na petição. É a aparência. Né? A aparência da petição faz a diferença. E como que você torna a aparência o quê? Agradável. Quando você pega um livro para ler, se ele não é aparência capa do livro, estou falando aparência no desenrolar do texto, é claro. Né? Se você pega um livro todo confuso para ser lido, em que num momento aparece um tipo de letra, outro momento aparece outro tipo de letra, e tal, isso se torna cansativo. Isso é uma questão de psicologia. O cérebro, a mente humana procura por padronizações. Por que se enxerga quando olha tem uma foto assim de Marte, onde tem um rosto, né? Porque a mente humana tenta equacionar todas as formas em forma de rosto. Então, a primeira coisa que você enxerga é um rosto em qualquer objeto que você vê. Né? É claro que a mente trabalha nesse sentido. Por quê? E por que isso acontece? Porque ele precisa de padronizar. A mente precisa de padrão para ela poder compreender. Porque na hora que você enxerga um determinado objeto, ele vai buscar essa informação lá no HD dele, para poder trazer à memória aquilo que você está observando. É por isso que quando você olha para o seu celular, você sabe que é um celular. Por isso você olha para o seu computador, você sabe que é um computador. E é por isso que você olha para qualquer celular, mesmo que não seja o seu, e sabe que é um celular. Por quê? Porque tem um padrão. Tanto é que se você olhar um celular meio esquisito, um celular que parece um copo, ele pode até ser um celular, mas você vai achar um pouco estranho. Então essa aparência vem principalmente dessa padronização. E daí eu já passei aqui para o terceiro elemento, né? Dessa padronização. Né? Tem uns livros agora que vocês devem ter mais hábito do que eu nele, né? Chamado aí Direito a alguma coisa esquematizado. Alguns de vocês têm uns livros desses? Não estou falando que é ruim, não. Alguns são muito bons. Tem um do Pedro Lenza, por sinal, que é um ótimo jurista. Dele é constitucional, né? Se eu não me engano. Sim, professor. Então, não, assim, o conteúdo pode ser excelente. O problema não é esse. Eu, particularmente, já tive acesso a alguns livros desses, e eu me sinto extremamente cansado de ler aqueles livros. Porque ele tem muitas cores e pop-ups, né? Parecem pop-ups, assim, né? Parece um quadradinho do lado e vem para cá, vem para lá e tal. Eu, particularmente, talvez seja até por força do hábito, né? Quem esteja mais habituado tem mais tranquilidade. Eu, por questão de hábito de ler livro, né? Pegar livro que só tem letra assim, né? Me sinto extremamente incomodado com aquilo no livro. Tá? Então, assim, a aparência é muito importante. E essa aparência, uma das dicas da questão da aparência é justamente a padronização.
Padronizar o que que é? É você tornar todos os elementos linguísticos padrões. Se você colocou o nome do autor em caixa alta e em negrito, você vai colocar o nome do réu em caixa alta e negrito. Se você colocou lá item 1 da petição e colocou itálico, negrito, sublinhado, o item 2 você vai colocar itálico, negrito, sublinhado. Tá? Se você começou com letra Times New Roman tamanho 14 e um espaçamento entre linhas de 1.2 ou 1,5, você vai continuar com esse mesmo padrão até o final da sua petição. Isso é padronização. Padronização não é aparência não é questão de você trazer elementos cromáticos na sua petição. Tá? Você pode trazer? Pode. Mas o excesso também acaba prejudicando. É legal colocar um cabeçalho, um rodapé e tal. Beleza. O segundo elemento é a didática. A petição tem que ser extremamente didática. Didática o que é? A forma de você lançar e explicar o seu raciocínio para o juiz. É o desenvolvimento do raciocínio. É claro que você não precisa ficar se desenvolvendo demais nesse intuito de ser didático. Eu vou falar, né? Como se estivesse falando durante 4 horas. Não. Porque também a didática deve estar ligada com a concisão, que está lá no final. Okay? Então, padronização já falei. Coesão, início, meio e fim. Isso significa coesão. Né? Coesão, se vocês pegarem no dicionário, vai ter outras definições. Mas coesão em si é ter um início, um meio e um fim. E é importante vocês observarem que tudo no texto tem um início, um meio e um fim. Até a palavra tem um início, meio e fim. Porque a palavra também, toda palavra ela é constituída e composta de um prefixo e um sufixo e um núcleo. Então veja que até as palavras têm um início, um meio e um fim. Né? Mas é importante vocês observarem que tudo no texto tem um início, um meio e fim. A petição como um todo tem um início, um meio e um fim. Cada item que você abre para escrever especificamente sobre um fator da petição, por exemplo, inicial do processo de trabalho, reclamação trabalhista, ela tem vários direitos a serem pedidos. Você abre um item para cada direito que você vai pedir. Cada item tem início, meio e fim. Cada parágrafo dentro desse item tem um início, um meio e um fim. Cada sentença, ou seja, cada frase dentro de cada parágrafo tem um início, um meio e um fim. Isso é coesão. Tá? É lógico que a partir disso também você vai estabelecer uma coerência, mas a coerência ela está mais ligada com o raciocínio. O raciocínio tem que ser coerente. Coerente com o quê? Com as premissas que você estabeleceu. Mas daí já entra no aspecto de conteúdo. Estamos falando aqui de forma. Tá? Não fazer citações inúteis. Né? Tem questões que demandam uma citação. Por exemplo, se o problema que você está trabalhando tem uma polêmica jurisprudencial. Pô, tem tribunal, tem juiz, o tribunal que está decidindo dessa forma. Ah, mas o TST está decidindo daquela outra forma. E eu preciso convencer o juiz de que o TST está certo, porque é o TST que decide da forma que é de acordo com os interesses do meu cliente. Então você vai trabalhar com com a jurisprudência do TST. Mas daí você vai pegar lá, tem
tem 1.500 casos julgados pelo TST a respeito daquele tema. Você vai trazer os 1.500 para a petição? Não. Você vai trazer 100? Não. Você vai trazer 10? Não. Você vai trazer 1. Entende? No máximo, dizer, olha, esse aqui eu trouxe como paradigma, para mostrar que o TST está julgando dessa forma, para mostrar quais são os argumentos que o TST utiliza para decidir dessa forma. Mas além desse aqui, tem esse, tudo numericamente, numa nota de rodapé. Porque se torna uma citação inútil. Muito mais qualidade do que quantidade. Outra citação inútil, né, fala muito, você tem que botar uma doutrina na sua petição. Tem que botar quando? Quando existe uma polêmica. Você não vai colocar... Eu já vi uma petição assim, o artigo, eu não lembro qual que era o artigo, falava do Código, se eu não me engano era o artigo 186, né, que fala sobre dano, né? Sobre responsabilidade civil, dano e tal. 187. 187. Não, eu digo do Código Civil. Tá. É esse mesmo. É esse mesmo, né? Eu não lembro o que é. Era a respeito do 186, mas eu não lembro o que era exatamente, mas sei que dizer assim, o 186 diz isso. Aí na doutrina, o doutrinador estava lá e diz, olha, então, e tem que ser assim. Então, ele praticamente copiou o artigo. Vai dizer, olha, tem que ser de jeito. Depois explicou mais algumas coisinhas, tá, não sei o quê. Aí o advogado foi lá e escreveu, olha, o artigo diz isso. E assim o fulano de tal. E botou o que ele escreveu, que era exatamente o que estava no artigo. Entende? Então, assim, é absolutamente inútil. É o tal do encher linguiça. Né? Agora, é importante colocar uma doutrina? Sim. Às vezes é relevante. Porque lembra que do texto, o texto legal não é norma? A norma é a significação, aliás, é a semântica, que é a ligação, que é o relacionamento das significações que você faz a partir do significado, né? Que você extrai do signo, que esse sim é o texto legal. Então, do texto legal, você percebe um significado e faz uma interpretação, construindo dali uma significação. A partir dos elementos vinculados um com o outro, você faz uma estrutura semântica que daí você tem a norma jurídica. Aí, então, nesses aspectos, você vai precisar da doutrina, que é a doutrina que traz essas construções, e a jurisprudência também, de forma até mais concreta. Outra coisa ainda importante para se fazer é trabalhar com as suas próprias palavras, de preferência, claro. Às vezes você não consegue, às vezes é importante você colocar um pequeno trecho ali que é do doutrinador, ou que é da ementa, ou que é do voto, que é até de preferência você trabalhar com voto, com o inteiro teor do acordo, e não com a ementa somente. Às vezes porque ele formulou de uma forma que está tão claro que você não precisa reconstruir aquele raciocínio. Só que uma coisa é importante, ainda que você utilize, deixe de parafrasear, né? Parafrasear é você falar a mesma coisa com outras palavras. Deixe de parafrasear o doutrinador, ou o juiz, ou o ministro, ou o desembargador, através do seu voto de inteiro teor, e você quiser fazer uma citação direta dele, né, além daquelas questões de, né, fazer a citação indicada, de onde saiu aquilo, é importante que você se estabeleça aquela coesão, início, meio e fim. Ou seja, você tem que iniciar o raciocínio, e você tem que finalizar o raciocínio. E isso é uma dica que vocês podem usar, inclusive para o TCC, que eu sei que vocês já estão trabalhando nele. Nunca, jamais, acostumem-se com isso. Escrevam um trabalho, qualquer trabalho que seja,
terminando ele com uma citação direta, ou de um doutrinador, né, ou de uma ementa. Nunca. A conclusão do trabalho é sua, principalmente em TCC. A conclusão daquele item não é o trabalho inteiro, não é o do item, cada item. Não pode ser de um terceiro, a conclusão tem que ser sua. Sempre. Ok? A não ser, é claro, você está fazendo uma composição, uma composição literária no seu trabalho, aí para fazer um fechamento artístico, aí você traz ali um poema para terminar, tá? Mas daí é outra coisa. Aí você está falando de outro tipo de trabalho, não de um trabalho científico propriamente dito, ou de uma peça profissional. Tá? Que sinceramente eu acho, meu ver, tá? A meu ver, professor Nério, opinião minha, eu acho extremamente ridículo em petição ficar colocando trechos de obras literárias para dizer que o poeta, o poeta já disse isso, já disse aquilo. Isso pouco importa. Isso pouco importa para o direito. Quer escrever, quer fazer um link entre direito, literatura e poesia, vai escrever um livro de poesia, pô. Vai fazer uma obra própria, vai trazer para o processo isso. Ridículo e desnecessário. Minha opinião, tá, gente? Não estou nem questionando quem gosta de fazer isso, e tem bastante gente que gosta. Mas enfim. E por final, não subestima a inteligência do juiz. Isso tem a ver com a concisão. E de novo, concisão não é texto medíocre. Concisão é um bom raciocínio, bem articulado, bem argumentado e de forma concisa. Aí, às vezes até com simplicidade. Ok? E, por último, não subestima a inteligência do juiz. Não precisa explicar o óbvio. O óbvio por si só já se explica. Tem coisas que, se o juiz não soubesse, ele não poderia ser juiz. Então você vai explicar para o juiz o que é uma citação. Não faz sentido. Vai explicar para o juiz o que é uma hora extra. Não faz sentido. Tem coisas que fazem sentido você desenvolver o raciocínio. Isso eu vou explicar especificamente quando a gente estiver falando, construindo a reclamação trabalhista efetivamente. Mas tem coisas que não faz sentido. Ok? Sempre pensam, eu não vou subestimar. É claro que, por um lado, você tem que desenvolver o seu raciocínio. Você não pode tornar o desenvolvimento do seu texto lacunoso, porque achou, eu não vou botar isso aqui porque não vou subestimar a inteligência do juiz. Não, não é assim. Isso tem que estar no âmbito, no contexto do seu texto. Tá? Não subestima a inteligência do juiz. Que eu digo assim, você não tem que ficar explicando conceitos óbvios. Definições básicas para o juiz. É isso que eu quero dizer, não subestima a inteligência do juiz. Ok? Até aqui, beleza, gente? Isso aqui eu vou retomar um pouquinho com vocês. Que vocês devem ter. Eu quero. Isso aqui na teoria mais moderna, mais contemporânea do direito, essas questões de fontes e primárias, secundárias, ramos do direito, a divisão entre direito público e direito privado, isso já não é mais. Não vem mais de um pensamento sofisticado, entende? Então você já deve ter visto ali nos professores que dão aula na propedêutica que as teorias estão mais avançadas, isso, né? Essa questão das fontes do direito já estão aí em outros patamares, tal, né? Já não tem mais esse entendimento clássico assim de que existem fontes primárias, secundárias, são essas, esse formato
fechado, né, das teorias clássicas, né, do início do século passado. Hoje, inclusive, temos aí o pluralismo jurídico, né, pluralismo jurídico que diz que o direito pode sair até do fruto de uma macieira. Mas enfim, tem coisas que você lê e não entende nem por que leu aquilo. Mas enfim, então, mas o que eu quero dizer, tem teorias muito mais avançadas. Aí realmente, hoje não faz muito sentido você ficar dividindo entre direito público e direito privado. Por exemplo, direito de trabalho, é direito público ou direito privado? A teoria clássica diz que é direito público, mas tem uma relação privada entre eles, né? Então, assim, é difícil você equacionar dessa forma. Essas teorias já não se sustentam mais tanto. Mas o que eu quero trazer aqui, fazer uma lembrança do que são fontes do direito em relação às teorias clássicas, porque isso serve para aplicar na citação dos elementos exteriores, externos da petição que você pode trazer para o seu trabalho, tá? Então é só para você ter essa noção aqui do que você deve efetivamente citar e daquilo que você não precisa citar, tá? Então só para fazer uma lembrança, de acordo com as teorias clássicas, então vai lá, fontes do direito podem ser primárias. Quais são as fontes primárias? As leis lato sensu. Leis lato sensu, o que eu quero dizer? As leis, todas as normas em si, né? A Constituição Federal, todos os diplomas normativos, né? Não normas, né? Todos os diplomas normativos, Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, lei isso, lei aquilo, lei estadual, lei municipal, decretos, resoluções, instruções normativas, pareceres normativos, enfim. Então esses atos normativos aí, né, ou seja, que decorrem de alguma forma do Estado, eles são considerados como fontes primárias do direito, para a teoria clássica, tá? Se você falar isso para um constitucionalista, por exemplo, ele vai torcer o nariz para você. Então, elas são fontes primárias. O que são fontes secundárias para eles? Jurisprudência e doutrina. Doutrina e jurisprudência. A doutrina você pode colocar aqui como ciência, né? Apesar de que hoje há, né, essa separação do que seja doutrina propriamente dito do que seja ciência do direito, né? Que antes, até então, você pega Tércio Sampaio Ferraz Júnior, ele separa o que é a dogmática e o que é a zetética, né? Então, a zetética estaria mais para o âmbito da filosofia do direito, mais aquilo que seria a ciência propriamente e além da ciência, né? A própria filosofia. E a dogmática, que daí essa sim seria a doutrina propriamente, né? Mas aqui, entenda uma coisa como a outra. Não faz sentido essa separação aqui para o nosso objetivo. Então entendam lá que é a doutrina e a jurisprudência. Jurisprudência é a produção dos tribunais. São as fontes secundárias, tá? O que eu quero com isso, vocês? Vejam, na petição, em qualquer petição, tá? Isso eu diria até para os trabalhos acadêmicos, pelo menos quando eu sou orientador, eu oriento dessa forma. As fontes primárias não precisam ser explicadas, não precisam de explicação. Ou seja, quando você pega uma lei, um ato normativo qualquer, Constituição Federal, tal, você não precisa explicar aquilo. Tá? Quando que você não precisa explicar? Quando a subsunção ao fato é óbvia, né? É lógico. Quando não decorre da leitura daquele texto uma necessidade de elaboração muito, muito profunda para saber qual é o resultado da subsunção ao fato.
sujeito matou alguém, ele deve ser punido. Ah, da onde que vai ser punido? Não sei. De que forma e qual a... Aí são outros elementos, mas ele matou? Matou. Então, de alguma forma ele deve ser punido. Então é aquela velha história da norma de âmbito técnico, né? Da expressão lógica dever ser. Se A, deve ser B. Ponto. Ok? Quando a fonte é secundária, quando que ela é secundária? Quando depende de uma determinada interpretação. Quando aquela subsunção não é tão óbvia. Quando para você aplicar o texto legal, a norma jurídica decorrendo do texto, você precisa de uma ajuda. Então, quando que você... dessas aí, as fontes secundárias devem ser explicadas. Tá? Por dois motivos. Na petição, nunca usem isso para trabalho acadêmico. Tá? Na petição, geralmente a jurisprudência serve como argumento de autoridade. O que isso quer dizer? Juiz, julgue dessa forma porque o tribunal está julgando assim. Isso é um argumento de autoridade. É a mesma coisa falar, se você não julgar dessa forma, eu vou recorrer e o tribunal vai reformar a sua decisão. E elas devem ser citadas e explicadas. Explicadas o que significa? Significa só, vou te trazer uma ementa aqui, uma súmula, por exemplo. Tem súmula vinculante, tudo bem. A súmula vinculante até não precisa ser explicada, ela entra como fonte primária. Mas a maioria das súmulas não são vinculantes. Então o juiz segue ou não, de acordo com a interpretação que ele dá para o caso. Então quando você traz uma súmula, por exemplo, você deve elaborar um raciocínio em cima da súmula. Não basta trazer a súmula. Porque o seu fundamento não está na súmula. O seu fundamento está no raciocínio que a súmula traz. O que está por trás da súmula. Para chegar na súmula, na ementa jurisprudencial, o tribunal exerceu um raciocínio, ele desenvolveu uma argumentação jurídica. E o seu fundamento está nessa argumentação jurídica, não está na tese apresentada. Quem já leu alguma coisa sobre precedentes judiciais sabe que assim, ficou até jocoso, ficou até ridículo a forma com que o CPC novo trouxe a questão dos precedentes para o Brasil. Tanto é que estão chamando aí precedentes à la brasileira, que são coisas que só existem no Brasil, não existe no mundo nenhum. Falar a aproximação do direito brasileiro, do processo brasileiro ao common law, ridículo. Não tem absolutamente nada a ver os precedentes que o Brasil está adotando com os precedentes que a common law adota. Então veja, mas da onde saem essas teses que o STJ traz em cada tema, por exemplo? De recurso especial repetitivo, de repercussão, o que o STF traz de repercussão geral. Ele não sai do nada aquelas teses. Aquelas pequenos resultados lá. Sai todo de uma argumentação jurídica. E o seu fundamento está nessa argumentação jurídica, não está no enunciado. Então você traz o enunciado para mostrar o enunciado. Mas você deve explicar o enunciado, você deve trazer qual é a argumentação jurídica por trás daquele enunciado. Por isso que ele é uma fonte secundária. Ok? Segundo aspecto a fonte secundária, eu já até comentei, é desnecessária quando a fonte primária for inquestionável. É algo que não tem absolutamente nenhuma polêmica. Nada. O tribunal decide praticamente do jeito que está escrito na lei. Não tem nem o que tirar nem pôr. Entendeu? Não tem polêmica nenhuma.
você precisa ficar trazendo jurisprudência ou doutrina, coisa assim? Não precisa. Aí volta aquela questão lá do não subestima a inteligência do juiz. Ele não precisa trabalhar com essas hipóteses. Então, assim, todas as petições que você fizer na sua vida, você precisa trazer uma doutrina, uma jurisprudência? Não. Mas todas as petições que você fizer na sua vida, você precisa trazer um raciocínio lógico jurídico adequado e bem desenvolvido. Sempre. E um raciocínio lógico jurídico adequado e bem desenvolvido, ela suplanta qualquer citação. Você pode trazer 1000 citações na sua petição. Não é isso que vai dar valor para a sua petição. Vai ser o seu raciocínio. Então é isso que você tem que trabalhar. Um aspecto interessante para a petição é vocês, como eu já disse, é vocês terem uma linguagem acessível. A melhor forma de linguagem que existe para tornar ela acessível, para trabalhar a questão da concisão, para trabalhar o desenvolvimento do raciocínio, né? Você não ficar trazendo textos inúteis, mas também não tornar o seu texto medíocre, é você ter uma visão, um contato, um costume de escrever de forma jornalística. É a melhor linguagem que existe. Porque quando você lê um texto de revista, boa revista, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando dessas porcaria que tem aí na internet, principalmente, ultimamente. Boas revistas, bons jornais. Porque nem os bons jornais estão sendo bons ultimamente. Né? Você tem que selecionar o jornalista que você vai ler. Mas o que eu quero dizer, uma sugestão é: procurem diariamente ler alguma coisa de um jornal, de uma revista boa. Uma boa revista. Tá? Aí eu não vou nem indicar de questão de lado político aí. Escolha o que você quiser. Mas, por exemplo, boa revista no sentido de linguagem. Tá? Não estou dizendo que é de esquerda ou de direita, ou isso aqui. Não é questão política. Tá? Uma boa revista em questão de linguagem. Que você, pelo menos, aprende. Você pode emburrecer em relação à política. Mas que você vai aprender a escrever, vai. Por exemplo, a Veja. Queira ou não, os jornalistas da Veja escrevem bem. Você pode não concordar com eles, mas eles escrevem bem. Não. Estado de São Paulo. Folha de São Paulo já tá. Parece que tem estagiário escrevendo para eles. Dá até nojo de algumas coisas. E não é questão política, não. Não tô falando. Tô falando assim, no texto, que eu leio todos os dias. Mas assim, tem muita coisa boa. Tem vários repórteres, jornalistas bons nele também. Não tô dizendo que não. Então, você vai pegar a Época, por exemplo, tem ótimos jornalistas que escrevem bem. Você vai pegar, o que eu quero dizer assim, dependendo do que você vai ler, ou por revistas de outras coisas, revistas de ciências e tal, evitando, e eu não estou dizendo a leitura jurídica, tá? Ah, professor, mas eu leio o Conjur todo dia, ó, legal, excelente, você acompanhar o Conjur todo dia, mas daí você não tem uma leitura jornalística. Você tem ali juristas que dão uma de jornalista e escrevem ali, fazem um artigo jurídico naquilo. Aquilo lá você não está aprendendo uma linguagem jornalista, você está aprendendo uma linguagem jurídica. Tá? Linguagem jurídica você pode ler nos livros. Não que não seja bom, é bom também. Mas o que eu quero dizer vai para jornais, revistas, coisas sobre outras coisas. Sobre política, economia. Economia é muito bom. Entretenimentos, cultura, tanto faz o que você vai ler. Tá? Eu acho engraçado que muitos colunistas da Conjur, por aí, e outras revistas, Migalhas também, Jus não sei o quê, todas as vezes eles vão escrever um artigo assim, uma reportagem, não é uma reportagem, o que teria que ser um artigo jornalístico, né, a respeito daquele tema. Ele parece que ele está tentando convencer um juiz, né, nestes termos, não sei o que, fica até engraçado de ler o cara, mas enfim. Então minha sugestão
procurem esses, pelo menos uma leitura diária, porque lendo esse tipo de leitura, esse tipo de material, vocês vão começar a se acostumar a articular os seus raciocínios de uma forma mais jornalística, que é conciso e é completo. E é isso que importa. Ok, senhores, pergunto se tem alguma dúvida. Tá tranquilo? Tranquilo, né? Beleza. Então eu fecho por aqui. A gente se encontra na semana que vem. E a partir da semana que vem, aí provavelmente a gente não fecha a petição inicial na semana que vem, mas eu vou ver se eu já passo o caso para vocês, tal, certinho. Já deixo a atividade já postada lá no Classroom, se vocês quiserem ir trabalhando a respeito dele. Mas provavelmente nós vamos ter duas aulas de reclamação trabalhista por causa da complexidade dele. Bom, talvez não, mas enfim. Daí semana que vem, efetivamente, a gente adentra na nossa petição inicial. Ok? Então, se não tem mais perguntas, agradeço a presença de vocês e deixa eu tirar aqui. E boa noite para todos. Obrigado. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado pela aula, hein? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Abraço. Valeu, boa noite. Até mais.